Olá, pessoal, bora para mais uma videoaula. E essa videoaula eu elaborei para ajudar vocês a entenderem melhor a diferença entre Simple Past e Present Perfect, tá? Então, vamos para um resumo que eu fiz aqui, que eu acho que vai ajudar a esclarecer melhor a diferença de um e de outro, tá? Claro, gente, eu não vou discutir aqui a estrutura, porque as estruturas são completamente diferentes, né? Então, um você usa o did com ED, e o outro é have, has, com o verbo no participo. Então, são coisas diferentes em termos estruturais, mas em termos de significado, que é o que a gente vai comparar aqui, tá? Bom, quando que a gente vai usar mais o Simple Past? Quando a ação tiver terminada, no tempo definido, então é algo mais específico, mais pontual. Então, I visited Paris last year. Então, foi o ano passado, tá muito claro. E o present perfect é algo que aconteceu em um tempo não indefinido, porque aqui a minha ação é mais importante do que quando essa ação ocorreu. Então, se eu falo I have visited Paris, não importa quando. Foi em algum ponto da minha vida eu já fiz isso. A gente usa muito o present perfect para falar de feitos da nossa vida, o que a gente já fez, o que a gente não fez. Então, I have studied abroad, I have visited Disney World, I have traveled to Mexico. Então, tá vendo? Eu tô falando de coisas que eu já fiz na minha vida, feitos, mas não tô falando quando, porque o tempo aqui não é importante, tá? Então, é a principal diferença entre os dois, tá? Então, o ponto-chave é o foco. Como eu disse, o Simple Past, ele tem no foco de quando algo aconteceu. Então, I watched that movie yesterday. Então, eu assisti aquele filme ontem, certo? Então, o tempo é importante. Ah, Lana, então quer dizer que sempre no Simple Past você tem que mencionar o tempo? Não. Então, é isso que a gente fica um pouco perdido, assim, mas se eu não sou obrigada a mencionar o tempo sempre, então como que fica? A questão é que você não pode jogar um yesterday no present perfect. Essa que é a questão. No Simple Past, você pode escolher se você vai colocar o yesterday ou não. Mas no present perfect, você não vai colocar o yesterday. Esse que é o ponto-chave da questão. Então, eu não posso falar, I've watched that movie yesterday. Porque no present perfect, eu mencionar esse tempo tão especificamente, não está correto. Mas no simple past, eu posso escolher se eu vou querer colocar yesterday ou não. Beleza? Palavras-chave, né? Então, cada tempo verbal tem a sua palavra-chave que vai indicar para mostrar quando. Então, vocês vão ver que no simple past é muito mais definido. Yesterday, last week, last year, in 2010, 2 days ago, when I was a child, tá? E o present perfect, a gente menciona o tempo, mas mostra muito mais a questão da experiência ou continuidade do que o quando em si. Porque se eu usar already, yet, ever, never, just, for, since, tá vendo? Que é muito mais de falar sobre a minha experiência ou continuidade do que quando aquilo aconteceu, né? Então, essas palavrinhas demonstram muito mais essa questão de, eu já vivi essa experiência, eu nunca fiz tal coisa, ultimamente não tenho feito tal coisa. Então, é muito mais essa questão da minha experiência e não de quando isso pode ter acontecido ou não, tá? Estrutura. Então, lembrando aqui, né, o simple past a gente vai usar o subject, né, o sujeito, o verbo com ed ou o verbo irregular. Example, she worked yesterday, he went to school. Tá vendo? He went to school. Eu não preciso falar que foi yesterday, é opcional, mas eu não vou jogar o yesterday aqui, tá? Então, aqui eu já vou usar o have ou has mais o participio. Então, I have seen that movie. She has finished her homework. Quando isso aconteceu, se foi ontem, semana passada, eu não sei, e isso não importa, tá? Então, pessoal, essa é a principal diferença entre Simple Past e Present Perfect. Quer dizer que toda santa vez você tem que colocar o yesterday, last time? Não, mas eu não vou jogar essas palavrinhas aqui, por exemplo, nessa estrutura aqui, tá? É menos comum, não é tão focal. Então, essa é a principal diferença. Mas, eu gosto mais de encarar que são formas diferentes de falar sobre o passado, as duas formas, e uma eu vou focar muito mais na minha experiência, no que eu já tenho feito, de contar sobre minha vida, esses feitos, e a outra eu vou focar mais no quando isso aconteceu, se eu quiser ser mais precisa quanto a alguma coisa, tá? No workbook de vocês tem mais explicação, tem atividade, então façam lá e tirem as dúvidas com o professor, porque vão surgir dúvidas, e é para surgir, e nós queremos que vocês venham até nós para saná-las, tá bom? Bye!